Querida igreja, vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Aquele que trouxe a sua Bíblia, abra com ela comigo, por gentileza, na temática do janeiro profético, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, estarei lendo o versículo 1, 2, 3 e o versículo de número 16. Glória a Deus. Agradeço primeiramente a Deus por mais essa rica oportunidade de poder ministrar a sua preciosa palavra. Ao anjo desta igreja, nosso pastor presidente, pastor Gedaías, expresso meu carinho, minha gratidão. Ao pastor Walter, pelo convite, pela confiança. Louvo a Deus pela vida do meu pastor, pastor Naldo, assim também como todo o corpo de obreiros e toda a igreja. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Versículo 16: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Amém? Os irmãos podem tomar vossos assentos. Querida igreja, o texto ora lido tem como autor João, o mesmo escritor de Apocalipse e o mesmo escritor que tem 3 epístolas que levam o seu nome. João, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, o evangelho escrito por ele não é considerado um evangelho sinótico, pois há alguns relatos no evangelho escrito por João que não se encontra em nenhum outro evangelho. Enquanto o evangelista Mateus escreveu direcionado para os judeus, apresentando Jesus como Messias prometido, enquanto o evangelista Marcos escreveu direcionado para os romanos e apresentou Jesus como servo sofredor, enquanto o evangelista Lucas escreveu direcionado para os gregos e apresentou Jesus como filho do homem, o evangelista João ele se destaca por apresentar Jesus como verbo encarnado e o próprio Deus. Já no capítulo de número 1, versículo 1, João vai dar um spoiler do que vai se tratar a respeito de todo o seu livro, a saber, nos mostrar a divindade de Jesus. No capítulo 1, versículo 1, quando ele diz que no princípio era o verbo, sabemos todos que o termo verbo em grego se diz logos, que significa palavra. João diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aqui era João já revelando a divindade de Jesus e apresentando Jesus como Deus. Ainda no capítulo de número 1, João vai apresentar Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo de número 2, João vai relatar o primeiro milagre efetuado por Jesus, a saber, a transformação da água em vinho. No capítulo de número 3, João vai apresentar Jesus como o unigênito do Pai, aquele que veio para salvar a humanidade. No capítulo de número 4, João vai apresentar Jesus como a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. No capítulo de número 5, João vai relatar Jesus curando um homem coxo em dia de sábado, para mostrar que Jesus é maior do que o sábado. No capítulo de número 6, João vai apresentar Jesus como o pão vivo que desceu do céu, como o pão da vida. No capítulo de número 7, João vai relatar Jesus sendo desprezado pelos seus próprios irmãos, para nos mostrar que o desprezo faz parte de quem tem chamada de Deus. No capítulo de número 8, João vai apresentar Jesus como a luz do mundo. No capítulo de número 9, Jesus vai curar um cego de nascença.
No capítulo de número 10, João vai apresentar Jesus como a porta, não só como a porta, mas como o bom pastor que cuida das suas ovelhas. No capítulo de número 11, João vai apresentar Jesus como a ressurreição e a vida, após ressuscitar a Lázaro, que há 4 dias estava na sepultura. No capítulo de número 12, João vai apresentar Jesus como aquele que veio em o nome do Senhor, ao adentrar a cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho. No capítulo de número 13, João vai apresentar Jesus como um servo, ao lavar os pés dos seus discípulos. No capítulo de número 14, João vai apresentar Jesus como o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E no capítulo de número 15, João vai apresentar Jesus como a videira. No capítulo 15, versículo 1, Jesus ele começa usando a expressão eu sou. A mesma expressão usada em Êxodo capítulo de número 3. Quando Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente pegando fogo, Moisés recebeu o chamado de Deus para ir até o Egito e libertar o povo da escravidão das mãos de Faraó. Mas Moisés falou: Senhor, quando eu for aos filhos de Israel e vos disser que o Deus de vossos pais me enviou, e eles me perguntarem, que direi eu? E Deus vai responder a Moisés: Moisés, assim direis, eu sou o que sou. Diga que o eu sou me enviou a vós outros. Eu sou se referia ao nome de Deus, que pode ser soletrado por 4 letras, YHWH, que se pronuncia Iavé, cujo significado é Criador ou aquele que é. Quando Jesus no capítulo 15 começa usando a expressão eu sou, era Jesus revelando a sua divindade, dizendo: eu sou Deus. O mesmo poder que o Pai tem, eu também tenho. As mesmas obras que o Pai realizou, eu também realizo, porque eu sou Deus. E por cerca de 7 vezes no evangelho escrito por João, Jesus usará a expressão eu sou. No capítulo 6 ele disse: eu sou o pão da vida. No capítulo 8 ele disse: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10 ele disse: eu sou a porta. Ainda no capítulo 10 ele disse: eu sou o bom pastor. No capítulo 11 ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14 ele disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E no capítulo 15 ele disse: eu sou a videira. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Jesus, ele é a semente de Gênesis 3, versículo 15, da qual esmagaria a cabeça da serpente. Jesus, ele é o nosso pastor, segundo o salmista, no Salmo de número 23. Jesus, ele é o Rei da glória, segundo o salmista, no Salmo 24. Segundo o salmista 46, Jesus, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Segundo o salmista, no Salmo 91, ele é o nosso esconderijo. Em Daniel capítulo 3, ele é o 4 homem da fornalha. Em João capítulo 1, ele é o verbo que se fez carne, o Cordeiro de Deus que não tampa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 João capítulo 2, ele é o nosso advogado fiel. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Aos Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é o mesmo e sempre será o mesmo eternamente. Sabe por quê? Jesus, ele é Deus, e Jesus, ele não mudou. Ele continua sendo o pão da vida para quem tem fome, ele continua sendo a fonte de água viva para quem tem sede, ele ainda continua sendo a luz do mundo para quem anda nas trevas, ele ainda é a ressurreição e a vida para quem está morto espiritualmente.
espiritualmente. Quem sabe você adentrou aqui neste ano de 2026 com seus projetos mortos, com o seu sonho morto, com a sua fé morta, ou até mesmo a tua vida espiritual. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer para você: Jesus, Ele é, e Ele não mudou. Ele pode ressuscitar os teus sonhos, Ele pode ressuscitar os teus projetos, Ele pode ressuscitar a tua fé que estava abalada, Ele pode ressuscitar a tua vida espiritual que estava morta. Quem sabe você olhou e disse: pregador, eu entrei neste ano como um ramo seco, mas Jesus ainda é a ressurreição, e se Ele é a ressurreição, eu profetizo em nome de Jesus: tem vida aí, tem vida aí, tem vida aí, tem vida aí. Só quem crê nessa palavra levanta a mão, porque eu vou liberar. Ele vai ressuscitar a sua vida espiritual. Só quem pode adora o nome dele nessa noite. Glória a Deus. Jesus, Ele é Deus, e Ele vai dizer: eu sou a videira. A videira era uma planta muito conhecida por todos em Israel. Alguns biblistas que afirmam que Herodes tinha como decoração uma videira de ouro. Jesus se compara como uma videira, pois da videira surgia um fruto que era muito comum e importante em Israel, que era a uva, porque da uva se fazia o vinho. E na cultura da época, o vinho simbolizava a alegria. É por isso que no capítulo 2 já citado, quando em uma festa de casamento o vinho se acabou, Jesus transformou a água em vinho. Porque se não tinha vinho, não tinha alegria. Mas se tinha vinho, tinha alegria. Quando Jesus naquela festa em Caná da Galileia transformou a água em vinho, era Jesus trazendo alegria para o ambiente. Então sabemos, pois, que o vinho, ela tem uma fonte. Qual é a fonte do vinho? A videira. Quando Jesus ele se refere à videira, é Jesus dizendo: eu sou a fonte de alegria. Mas ele não é só a fonte de alegria. Jesus ele é a fonte de alegria verdadeira. Porque a verdadeira alegria só se encontra em Jesus. Jesus é a verdadeira fonte de alegria. As demais videiras são falsas, mas Ele é o verdadeiro. Da videira comum sai o vinho, que se você tomar cerca de 150 ml, que você não vai tomar em nome de Jesus, ele vai te trazer uma alegria e um prazer momentâneo de 2 a 3 horas, aproximadamente. Ou seja, as videiras comuns até trazem uma certa alegria. As videiras comuns até trazem um certo bem-estar e um prazer. Só que a videira verdadeira, que é Cristo Jesus, Ele tem uma alegria, mas não é uma alegria momentânea. Ele tem uma alegria que permanece. E para provar que não é palavra do pregador, no mesmo capítulo, versículo 11, Jesus ele vai dizer: estas coisas vos tenho dito. Que coisas? Guardar os mandamentos de meu Pai, para que a minha alegria permaneça em vós. Porque a alegria que Jesus tem para oferecer para a tua vida, querido, ela não é passageira. A alegria que Jesus tem para a tua vida, ela é permanente. E o texto continua: e para que a vossa alegria seja completa. Para que a vossa alegria seja... Isso significa que todas as outras videiras traz uma alegria incompleta. A alegria completa só se encontra unicamente e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. E se eu fosse você, eu já levantava a mão para adorar, porque você veio para adorar a videira verdadeira nessa noite. E aonde a videira verdadeira está presente, aí tem alegria na vida do crente. É por isso que nós somos alegres, queridos, ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque sabemos que o Senhor está conosco. Podemos até passar por tempestades como o apóstolo Paulo passou, podemos até ser jogado em uma cova de leões como Daniel, podemos até ser jogado em uma fornalha de fogo
ardente como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas a certeza é que a videira verdadeira está conosco, e se a verdadeira videira é Jesus está conosco, tem alegria no seu coração, tem alegria na sua casa, tem alegria no seu emprego, tem alegria na faculdade, aonde você passa tem alegria, porque a videira está ligada em você. Glória a Deus. Quantos aqui estão ligados na videira verdadeira que é Cristo Jesus? Tem alegria aí? Tem alegria aí dentro do teu coração? Mas pregador, você não sabe como está a situação na minha casa, você não sabe a prova que eu estou enfrentando, você não sabe o Egito, o deserto que eu estou passando há muito tempo. Mas a pergunta é, não acabou a paz, não é mesmo? Sabe por quê? Porque a alegria verdadeira só se tem quando tem paz. Porque o mundo momentaneamente te traz alegria, mas não te traz paz. A bebida por um momento te traz alegria, mas não te traz paz. As festas por um momento te traz alegria, mas não te traz paz. O dinheiro muitas das vezes esbanjado te traz alegria, mas não te traz paz. E Jesus ele tem paz para te oferecer, e é uma paz que excede todo entendimento, e é por isso que eu e você somos felizes. E muitas das vezes as pessoas que olham para mim e para a sua vida não compreendem de onde vem a nossa felicidade. Alguém olha para você e diz, a porta se fechou, mas está no culto dando glória. Alguém olha para você e diz, a enfermidade apareceu, mas está lá adorando e glorificando Deus Todo-Poderoso. Alguém vê você entrando na igreja se arrastando, mas quando entra no verdadeiro culto da adoração, entregando o seu coração totalmente a Deus e falando em língua, as pessoas até começam a criticar, mas só você sabe o quanto Jesus já lutou por você, e é por isso que você tem alegria verdadeira. A alegria verdadeira somente em Jesus Cristo. Sabe por quê? Somos alegres porque nós temos uma promessa recebida por Ele, e a promessa é de não permanecermos nesta terra, porque somos peregrinos e temos um alvo. O nosso alvo é a cidade celestial, o qual João nos descreveu. As suas são de ouro, os muros são de jaspe, a água é clara como cristal, e lá não precisa nem de luz do sol, porque a glória do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é que ilumina o ambiente. Essa é a nossa esperança. É por isso que você é alegre, meu querido irmão e minha querida irmã, porque Ele nos fez uma promessa. Somos herdeiros do céu, somos filhos do Pai, e Ele tem um lugar preparado para você. É por isso que em João 14 Ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que assim onde eu estou, estejais vós também. Glória a Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, se puder coloca para mim. Ele vai dizer, digo-vos pois um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados ante o soar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e é necessário que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível for revestido da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus venceu a morte, e nós também venceremos, pois quando Jesus vier do céu, aqueles que morreram nele ressuscitarão primeiro, e nós que aqui estamos seremos transformados para o encontro com o Senhor nas nuvens. Tem como não ter alegria aí no teu coração? Tem como continuar com a boca fechada, com a cara fechada? Você tem uma promessa: você terá o corpo glorificado, semelhante ao corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira, Ele ainda é o caminho, Ele ainda é a verdade, e Ele ainda é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho.
da verdadeira alegria. Quem sabe até hoje você estava cocheando entre dois pensamentos: um dia serve a Deus e outro ao mundo. Mas neste ano de 2026, Ele te chamou para frutificar, e você só frutifica se estiver ligado nele. Esteja ligado nele, e você terá alegria verdadeira nessa noite, e você voltará não da maneira que você entrou, mas eu profetizo que terá transformação aonde você colocar os teus pés. A paz vai chegar, a paz vai chegar na tua casa, a paz vai chegar no teu emprego, a paz vai chegar na faculdade, porque a videira verdadeira está ligado em você. Glória a Deus, aleluia. Tem glória a Deus e aleluia aí, queridos. A videira verdadeira está aqui. Você já sentiu a presença dele nessa noite? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o texto continua e vai dizer que o pai é o lavrador ou agricultor. A primeira coisa que o lavrador faz é escolher o local. Depois ele aduba e prepara a terra, e depois ele planta ou lança a semente. O agricultor, que é Deus Pai, ele escolheu o local, o planeta Terra. Ele preparou a terra, enviando os seus profetas, e lançou a semente. Qual semente? De Gênesis 3,15, que na cruz do Calvário venceu, esmagando a cabeça da serpente. Deus Pai enviou Jesus Cristo na terra para que pudesse frutificar. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Não porque somos dignos, não porque somos merecedores, até porque não somos. Só estamos aqui porque o lavrador um dia lançou a semente da palavra chamada Jesus Cristo. E lá, ele, assim como um pé de videira, muitas das vezes é amarrado em uma estaca, em uma madeira cravada no chão, para que possa crescer e frutificar. A videira chamada Jesus Cristo também foi pendurada em uma estaca lá na cruz do Calvário, para que você pudesse estar aqui nessa noite, com a liberdade de ouvir esta palavra e de adorar ao nome dele, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Deus Pai é o lavrador, Jesus é a videira, e nós somos os ramos. E como ramos, ele espera de nós frutos. E que frutos são esses que o Pai espera de nós? Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante: amor, fé, mansidão, temperança, benignidade, paz, longanimidade. Estes são os frutos que o Pai espera de nós. E eu gostaria aqui de usar como exemplo o fruto do amor. Ô coisa difícil é amar, queridos. Parece que não, mas ô coisa difícil é você amar. Porque Jesus não disse para você amar os vossos familiares, ou somente os teus amigos, ou aquelas pessoas que querem o teu bem. Mas Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então o amor é difícil. Jesus pregava sobre o amor. Seus discípulos em todo momento estavam com ele. Porém 2 deles falharam no amor, a saber, Judas e Pedro. Judas falhou no amor ao vender Jesus por 30 moedas de prata. E Pedro falhou no amor ao negar Jesus 3 vezes quando lhe perguntaram se ele era um deles. Mas ainda assim, Jesus continuou amando os 2. Ainda assim, Jesus não desprezou nenhum dos 2, porque Jesus praticava o amor. Mas não é porque esses 2 discípulos traíram Jesus, não significa que nenhum dos 2 o amava. Talvez Judas não, pois quando caiu em si, ele não se arrependeu, ele sentiu remorso e foi se enforcar. Mas Pedro foi diferente. A Bíblia diz que quando o galo cantou, Pedro chorou. E no capítulo 21 de João, quando está Pedro e alguns demais discípulos no barco pescando,
Quem aparece na praia? Jesus. A Bíblia diz que quando Pedro vê que Jesus está na praia, Pedro deixa os demais discípulos dentro do barco, salta do barco e vai ao encontro de Jesus. Porque por mais que Pedro tinha o traído, Pedro ainda o amava. Por mais que Pedro tinha falhado, Pedro o amava. Pois diferente de Judas, que se distanciou e se matou, Pedro se arrependeu e procurou a proximidade com Jesus. Quando eles chegam na praia, Jesus oferece a eles comida, pão e peixe. Após comerem, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Se referindo aos discípulos. Aí Pedro responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Eu imagino os discípulos que estavam ali, um cutucando o outro e dizendo: olha lá, vocês ouviram o traidor? Aquele que negou Jesus 3 vezes, agora está falando a ele que o ama mais do que a nós. Quem sabe os discípulos cochichou e falou: agora Pedrão vai receber uma lição de moral de Jesus aqui agora. Agora Pedro vai receber uma palavra de repreensão. Aí Jesus olha para Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, ainda que você tenha errado e falhado, eu vi o teu arrependimento e pela demonstração do meu amor, eu ainda colocarei você para pastorear a minha igreja. Quem foi Pedro? O pastor da igreja primitiva. Você pode dar glória a Deus? É Jesus nos ensinando o amor. Porque muitas das vezes nós, como servos, quando alguém comete algum erro, pecado ou falha, ao invés de nós estendermos a mão para levantar, nós queremos derrubar, difamar. Mas Jesus está dizendo nessa noite: seja a mão que estende, seja a mão que levante, não seja a língua que difame, seja o joelho que dobre no quarto e ore pela vida daquela pessoa que precisa. É Jesus querendo que nós venhamos a frutificar no amor nessa noite. Citarei outro fruto: a fé. O escritor aos Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí o escritor começa a usar alguns exemplos de fé. E ele diz que pela fé Abel ofereceu o melhor sacrifício do que Caim. Pela fé Noé construiu uma arca mesmo em um tempo em que nunca havia chovido sobre a terra. Pela fé Enoque foi transladado. Pela fé Abraão saiu da sua terra sem saber para o destino ao qual chegaria. O mesmo Abraão, pela fé, estava disposto a sacrificar o seu filho Isaque, crendo que Deus era poderoso para ressuscitar. E nenhum destes viu Jesus. Mas quando viemos para o Novo Testamento, há um dos 12 chamado Tomé, que quando os demais apóstolos falam: ei, Jesus apareceu para nós, aquele que andou com Jesus, aquele que viveu com Jesus, aquele que comeu com Jesus por 3 anos e meio, disse: se eu não ver a marca dos cravos na sua mão e não tocar do lado, eu não acredito. Aí Jesus fez, sabe o que? Depois de 8 dias apareceu a Tomé. Aí Tomé acreditou. A pergunta é: como está a tua fé nessa noite? A tua fé está como a fé de Abraão? A tua fé está como a fé de Enoque? A tua fé está como a fé de Abel? Ou a tua fé está como a fé de Tomé? Preciso ver para crer. É isso que Jesus espera de nós, que tenhamos fé, frutifiquemos na fé. Ora, se estamos aqui nessa noite, é pela fé. Pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Pela fé em quê? Que um dia herdaremos a herança, que é a cidade celestial no céu. E Jesus espera de nós a fé, que nós viemos a frutificar nessa noite. Terceiro e último exemplo que eu uso de fruto é a paz. Ele quer que nós frutificamos na paz que Ele tem para nos oferecer. Mas a paz não é ausência de tribulação. A paz não é ausência de dificuldade. Paz não é ausência de porta fechada. Paz não é ausência de enfermidades. Paz é, ainda que a porta se feche,
você descansa e confia no Deus que te chamou. Ainda que a enfermidade apareça, você descansa e confia no Deus que te chamou. E o próprio Jesus nos ensina isso. Em Mateus, se não me engano, capítulo de número 8, Jesus e os discípulos estão no barco. Uma grande tempestade vem e bate contra o barco. Os discípulos apavorados vão e acordam Jesus, porque Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Era Jesus nos ensinando: tenha paz, que ainda na tempestade há uma solução para o teu problema. Que nesse ano de 2026 possamos ser ramos frutíferos e não ramos secos, porque o ramo seco, a Bíblia diz que o agricultor chega o momento que ele corta e lançará no fogo. E eu confesso à igreja que no ano de 2025 eu muitas das vezes deixei a desejar, pastor Gedaías. Muitas das vezes eu não frutifiquei da maneira que deveria ter frutificado. Mas antes do ano de 2025 acabar, eu falei: Senhor, o ano de 2026 é o ano que eu mais vou frutificar em toda a minha vida. O ano de 2026 vai ser o ano que eu mais orei em toda a minha vida. O ano de 2026 vai ser o ano que eu mais vou me consagrar em toda a minha vida. Sabe por quê? Porque a temática é frutificar. E é para isso que Jesus chamou-me a mim e a você, para você frutificar. Você está disposto a frutificar nesse ano? Deixa eu ver só quem está disposto a frutificar. Mas se você olha e diz: pregador, eu entrei aqui como um ramo seco, um ramo sem fruto, e agora o Pai vai me cortar. Depende de você. Se você sair daqui nessa noite da maneira que você entrou e continuar sem fruto, há de chegar o momento que o Pai te corta. Mas se você abrir o teu coração e reconhecer e dizer: Senhor, eu estou sem fruto, Senhor, eu estou sendo um ramo seco, Senhor, eu não estou frutificando na tua obra, Senhor, me ajuda. Aí o Pai, Ele vai te ajudar a frutificar. Mas sabe como? Te limpando. E sabe qual é a tesoura do agricultor? A palavra de Deus. Quanto mais você deixa Ele te limpar, mais fruto você vai gerar para a glória de Deus. É aquele pecado de estimação que você ainda não conseguiu ser liberto. Nesse ano Jesus, Ele vai te limpar para você frutificar. É aquele egoísmo que está te deixando de te frutificar. Ele vai começar a podar. É a vanglória, é o amor ao dinheiro. Ele vai começar a te podar. Mas fique tranquilo que é tudo para a honra e glória do nome dEle. Está disposto a ser podado pelo agricultor? Às vezes vai doer, porque não vai de acordo com a tua vontade, mas é necessário Ele passar a tesoura da palavra de Deus. E Ele vai te cortar não, te limpar, para você frutificar mais e mais para a glória de Deus. Com permissão do pastor, posso orar com a igreja, pastor? Se coloque de pé. As horas já não nos esperam. Glória a Deus. Aleluia. Nesse momento eu estarei orando com a amada igreja. O grupo de louvor tem toda a liberdade para cantar um louvor. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Quando me foi recebido o convite, eu disse: agora o que irei pregar? Aí tem o tema lá, chamados para frutificar. Eu falei: eu vou pregar no texto, para a glória de Deus. E tenho certeza que Deus falou a corações de crentes aqui nessa noite. Porque antes dele falar com você, Ele falou comigo. Porque primeiro a palavra não fala com a igreja, primeiro a palavra fala com o pregador. E como eu fui podado estudando essa palavra. Ainda tem coisas para o agricultor podar em nós, irmãos. Porque nós não somos perfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, já não estaríamos aqui. Teríamos sido arrebatados como Enoque. Mas estamos aqui porque todos os dias precisamos ser podados pelo agricultor. Que deixemos Ele nos podar a partir dessa noite. Eu te convido, você que ouviu essa palavra, você tem toda a liberdade para sair do teu lugar, se isso não te constranger, e estar aqui à frente. Nós estaremos orando pela sua vida, crendo que o ano de 2026 vai ser um ano de frutificação para você, vai ser um ano de frutificação para a sua vida,
Vai ser um ano de frutificação lá na sua casa. Vai ser um ano de frutificação lá na sua empresa. Vai ser um ano de frutificação lá na tua faculdade, na sua escola. Só quem quer ser podado pelo agricultor tem a liberdade para vir aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Nós estaremos orando. Enquanto isso, você tem toda a liberdade. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra foi pregada, Senhor, e ministrada aqui nessa noite. E tenho certeza, Senhor, que a Tua palavra alcançou vidas aqui, ó Deus. Pois a Tua palavra, ela não volta vazia. E aqui estamos dispostos, Senhor, a frutificar nesse ano de 2026, para a honra e a glória do Teu santo nome. Aqui estamos, Senhor, dispostos a ser podados pelo Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que estava nos impedindo de nos achegar a Ti, ó Deus. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que estava nos impedindo de frutificar. Senhor, começa a renovar os Teus filhos e Tuas filhas agora, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Começa a restaurar as suas forças. Começa a tocar em cada coração que aqui está nessa noite. Senhor, cremos no poder da Tua poderosa palavra e que o Senhor ainda opera no nosso meio. Pai, aquele irmão que entrou desanimado, que ele possa sair daqui com o coração alegre pela Tua palavra que foi ministrada. Pai, dai-nos um ano de 2026 frutífero para o louvor e a glória do Teu santo nome. Pai, renova os Teus filhos que estão como ramos secos, Pai, para que possam frutificar. Senhor, aqueles que cantavam e pararam, que voltem a cantar neste ano. Aqueles que pregavam e pararam, que volte a pregar este ano. Aquele que evangelizava e não evangeliza mais, que voltem a evangelizar esse ano, Pai, e que frutos sejam apresentados diante de Ti, frutos dignos de arrependimento. Pai, tudo isso eu Te peço e Te agradeço, no nome precioso e maravilhoso do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.